Bom, nós estamos aqui na presença do Ivo Patarra, que tem jornalismo no sangue, jornalista, escritor. Ele é filho de ninguém menos que Paulo Patarra, que foi diretor da revista Realidade, e de Judite Patarra, com 80 anos, e que foi correspondente da Veja em Nova York. O Ivo Patarra está lançando o livro Petroladrões, em que ele conta a história do propinoduto do Petrolão do jeito que ele sabe contar, um jeito bem peculiar. E por quê? Porque o Ivo Patarra foi um petista de carteirinha. Ele foi assessor da prefeita Luísa Erundina quando ela foi prefeita de São Paulo nos anos 90. O Ivo Patarra já tinha lançado um livro em que ele punha o dedo na ferida do PT, chamado O Chefe, em que ele colocava taxativamente que Luiz Inácio Lula da Silva era o chefe do Mensalão. O Ivo Patarra vai nos explicar agora o que há por trás do seu livro Petroladrões, que vai ser lançado em São Paulo agora no dia 29. Ivo, como começa a ideia dos Petroladrões? Obrigado pela saudação, Tonholi. Olha, o livro é uma reportagem documento que mostra o que eu diria ser o maior escândalo de corrupção política de todos os tempos no Brasil. E as repercussões estão aí. Todos os dias, faz mais de 2 anos, que você tem manchetes de jornal mostrando os detalhes, os braços desse esquema gigantesco que pode ter desviado até 42 bilhões de reais. E o livro traz as delações premiadas, as investigações, tudo que contorna o caso e também o trabalho importantíssimo da imprensa brasileira para ajudar enfim, a desvendar esse caso. E a imprensa aqui, no caso, atua até menos que no Mensalão, viu, Tonholi? Porque hoje você tem uma Justiça Federal no Paraná atuante, você tem uma Procuradoria-Geral da República atuante, você tem um STF atuante. No caso do Mensalão, que é infinitamente menor que o Petrolão, a imprensa teve um papel fundamental para a elucidação do caso. Agora ela tem um papel importante, mas as instituições ficaram mais fortes, se consolidaram, e isso é uma boa notícia para o Brasil. Ô Ivo, em entrevista ao Jornal da Manhã, você disse que você deixa o PT quando você faz uma reportagem investigativa em que você coloca, você era jornalista, você está fazendo uma investigação, você coloca uma câmera oculta no gabinete de um político do PT e flagra uma derrama de dinheiro, aí você se desencanta com o partido. Como é a história, Ivo? Exatamente, isso ocorreu em 98, 7 anos, portanto, antes do Mensalão, e eu era repórter da TV Bandeirantes naquele momento, e eu recebi a informação de que haveria uma derrama de dinheiro lá, pus a microcâmera e flagrei que realmente houve, e achei que, iludido, né, que o partido abriria uma sindicância, expulsaria o cidadão e, eventualmente, eu seria até elogiado pelo que eu fiz. Imagine, o questionamento foi em cima da violação do gabinete dele. Como é que alguém entra e implanta uma microcâmera num ato irregular? Ivo, você é taxativo, você fala que o Lula era o chefe do Mensalão e você fala que o Lula é o chefe do Petrolão. Podia colocar isso aqui para quem está nos assistindo? Olha, não há dúvida nenhuma de que o Lula dá as cartas no Partido dos Trabalhadores e que, em 2003, ao assumir a presidência da República, ele comandou um loteamento, digamos assim, da Petrobras, né? Isso foi generalizado, eu diria, em praticamente todas as áreas do governo, mas a Petrobras, que foi escrutinada, né, que está sendo devassada pelo que aconteceu, eles dividiram, né? Então eles pegaram a diretoria de abastecimento, por exemplo, e deram para o Partido Progressista. Não só para eles, o Partido dos Trabalhadores também recebia alguma coisa ali. Deram a diretoria de serviços para o Partido dos Trabalhadores, deram a diretoria internacional para o PMDB, mas também o PT recebia lá. E as subsidiárias também, quer dizer, a BR Distribuidora ficou uma parte com o PT, uma parte com o PTB, agora tem o escândalo da Transpetro, que ficou basicamente com o PMDB para fazer a distribuição de dinheiro ali, né? Quer dizer, é um esquema de sustentação política criminoso, né? Quer dizer, em vez do PT, que durante 20 anos
se apresentou como paladino da moral e da justiça, apresentar um plano de ação e governar o país como eles disseram que fariam para os mais pobres, para o grosso da população necessitada, não, eles fizeram a coisa toda a moda antiga, digamos assim. E aí vem com essa balela de que melhoraram as condições de vida do povo brasileiro. Quer dizer, se em 2003 a cidade de São Paulo, onde a gente está, tinha 2.000 favelas, hoje, 13 anos depois do governo do PT, de governos do PT, ela continua com as suas 2.000 favelas, se não tiver mais. Né? Quer dizer, resolveram nada. Né? Ivo, você... Nessa sexta-feira, a gente tem de Brasília vindo informações dando conta de que, na delação premiada que está sendo negociada pelo Marcelo Odebrecht, vão ser citados 13 governadores e mais de 100 parlamentares. A questão é a seguinte, a gente está chegando num ponto, está estrondando tanto essa denúncia, que a gente não tem quem colocar no arco político. Como é que vai ficar o arco político depois da denúncia do Marcelo Odebrecht? Ele já citou no início dessa negociação que ele está fazendo com a Justiça e com os procuradores, o Guido Mantega, né, o ministro da Fazenda, um homem do PT de São Paulo, que foi ministro da Fazenda do Lula e da Dilma, é o responsável pela política econômica, que foi uma continuidade, quer dizer, você criticar a Dilma e inclusive destituir a Dilma em função dos erros da política econômica, não é dela, ela herdou isso do Lula, né? Foi uma continuidade. E ele cita também o Luciano Coutinho, o presidente do BNDES, numa das coisas mais sérias contra o Lula, que são aquelas operações de crédito em países com os quais o Lula tinha relação, ele ia para esses países, pago pela Odebrecht, e em seguida a Odebrecht e outras construtoras também obtinham dinheiro do BNDES, empréstimos do BNDES, a condições muito vantajosas, para fazer obras nesses países. Quer dizer, isso é mais uma coisa que tem contra o Lula, né? Quer dizer, é espécie de lobista ou intermediário, um operador dessas empreiteiras. Né? E o mais grave contra ele, eu acredito que seja a denúncia do Delcídio Amaral, que foi um divisor de águas, né? Ela é menos impactante que a do Sérgio Machado, que é avassaladora, mas o Delcídio Amaral era líder do governo Dilma Rousseff no Senado. E ele implica tanto Lula quanto a Dilma. E dá detalhes da operação para subornar o Nestor Cerveró, que deve estar saindo da prisão agora, para que ele não delatasse um esquema que envolveria o Bunlai, um amigo do Lula, nas tramóias que ocorreram na Petrobras e no PT. A gente sabe que Eduardo Cunha vai pegar mais de 100 anos de cadeia e que a única saída possível para ele, para respirar, vai ser uma delação premiada. O que você acha que pode sobrevir da denúncia do Eduardo Cunha? A situação é muito complicada, Tonholi. Se você pega, por exemplo, as 6 ou 7 semanas antes da admissibilidade do afastamento da presidente pela Câmara dos Deputados, havia cerca de 170 deputados considerados indecisos. O Lula vai para um hotel em Brasília e começa a reunir políticos supostamente para obter os votos que a Dilma precisava. Quando chegou no dia da votação, ele tinha obtido só 30. Quer dizer, ele trabalhou efetivamente para trazer esses votos. Será que o Temer, a contraproposta do Temer a esses deputados foi mais vantajosa? Ou será que o Lula simplesmente abriu mão de salvar a Dilma, interessado em ser candidato em 2018 pela oposição e não mais pela situação? Quer dizer, ele teria 2 anos aí para atuar como oposicionista, criticando a situação do Brasil, que ele mesmo criou. Né? E o que haveria nessa coisa toda? Quer dizer, ele entrega o país para o Temer, é uma hipótese, né? E, em contrapartida, num acordo velado, o Temer trabalha pela inviabilização da Lava Jato. Ele teve ministro que não assumiu por causa disso, agora caiu o 3º ministro envolvido, e, quer dizer, a situação é tão avassaladora como você coloca, que a saída para muita gente é dar um jeito de interromper isso. Agora,
a opinião pública, a sociedade brasileira é radicalmente contra. Ela quer que a gente vá até o fundo nisso e que se mude a forma de fazer política nesse país. Aliás, por falar nisso, o Renan Calheiros, que obviamente está atuando em nome do Michel Temer, nessa quarta e nessa quinta-feira, ele foi dando paulada atrás de paulada no Procurador-Geral da República, o Dr. Janot, e chegou a dizer, nesta quinta-feira à noite, que no próximo dia 22 ele vai fazer o Senado votar pelo impeachment do Janot. Você não considera isso um golpe contra a Lava Jato? Sem dúvida, é uma tentativa, é mais uma, né? E as tentativas de obstrução de justiça são enormes. E o Lula também está aí, né? Fazendo, com toda a influência que ele tem sobre o PT, o que ele pode e o que ele não pode para tentar bagunçar essas investigações. Nós estamos num quadro, num momento da vida nacional impressionante, acho que a gente nunca passou por isso, e você não consegue dizer hoje o que vai acontecer daqui a 10 horas, porque a sucessão de acontecimentos é brutal. A gente tem informações de que as ilicitudes cometidas pela Petrobras no exterior estão gerando ações, eles chamam de class actions, de pessoas de fundos de investimento da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, que colocaram seu dinheiro na Petrobras e se sentiram lesados, sobretudo pela compra superfaturada da refinaria de Pasadena, que custou 39 vezes mais do que deveria custar. A gente sabe que em setembro nós teremos várias ações que vão ser julgadas contra a Petrobras em território americano e que os americanos querem atacar o fundo de pensão da Petrobras, a Petros, para ressarcir. Você acha que a Petrobras, por causa dessa malversação, corre o risco de ser extinta, monetariamente falando, por causa de ações que ocorrem em território norte-americano? Eu acho que sim, e talvez a saída que já está sendo pensada é até na privatização da Petrobras. Quer dizer, o que adianta você ter uma empresa pública se o esquema político toma conta e desvia todo o dinheiro? O que adianta você se dizer de esquerda se você pega o dinheiro para equipar as escolas, para fazer os hospitais funcionarem melhor e desvia esse dinheiro para políticos, né? Eu realmente não sei. E uma coisa interessante é que é a sucessão de empresas multinacionais que corromperam políticos e agentes públicos na Petrobras para obter contratos. Quer dizer, é uma coisa mundial, porque praticamente todos os países que têm empresas que negociaram com a Petrobras nesses últimos tempos, de 2003 para cá, ou mesmo antes, na época do Fernando Henrique, eles subornaram agentes públicos, subornaram agentes políticos. É uma rede mundial de malfeitos. Ivo, para encerrar, você que está lançando o seu livro Petroladrões no próximo dia 29 aqui em São Paulo, que é uma investigação sobre o propinoduto da Petrobras. Que mensagem você diz para quem está desesperançado, porque parece que acabou tudo? Eu acho que a gente tem que ter esperança. Eu acho que todo esse movimento, talvez, ele sirva para plantar uma semente de que ninguém está acima da lei. E que as pessoas têm que pagar por que elas fazem e, portanto, é importante mudar o jeito de fazer política nesse país. A política tem que ser feita com ética e isso depende, sobretudo, de uma sociedade vigilante que vai cobrar e vai exigir que o Brasil seja diferente. Obrigado, jornalista e escritor Ivo Patarra, que está lançando o seu Petroladrões. Eu que agradeço, Tonholi.